E aí eu comecei a um trabalho assim de tentar descobrir como toca o instrumento, né? Porque não Uhum. tinha método, não tem professor, então tem que aprender sozinho. Então eu fui, né? Botei um afinador na minha frente e fui fazendo as digitações, né? Apertava um, aí via que nota dava, apertava outra chave, e aí eu fui montando a escala do instrumento. Isso a gente está falando em fevereiro de 2015. Ah, Em abril, né, no dia 23 de abril, a gente comemora o Dia do Choro, né, que por um acaso vem ser o aniversário do Pixinguinha. E o meu grupo de choro, né, os Matutos, ia fazer um show aqui no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, que foi o show de inauguração da Casa do Choro, né? E aí, como ia ser um show especial e tal, eu falei, poxa, seria bacana se eu estreasse o Off-Grid nesse dia, né? Que até então não tinha tocado em público, né? uhum. E aí eu fiquei 2 meses e meio estudando 10 horas por dia, coitada dos meus vizinhos, coitada da minha esposa, que ficou aturando o som de off-clade, né, desafinado, 2 meses e meio até chegar esse dia 23 de abril, que foi o dia que eu estreiei o instrumento, né? Depois de mais de 100 anos, né, de que o Irineu de Almeida tinha falecido, o Irineu de Almeida ele faleceu em 2014, né? Eu acho que praticamente pouquíssimas pessoas tocaram off-clade no choro. Eu acho que gravação não tem, mas pode ser que alguém tenha tocado ainda mais um pouco de tempo o off-clade no choro, né, especificamente. Então, praticamente 100 anos depois, todo mundo que estava ali na Praça Tiradentes estava ouvindo pela primeira vez o som do off-clade, né, que é um som misterioso, diferente de qualquer outro instrumento. Certeza. Bacana. É, Maravilha. bacana. Faz um Então, somzinho pra gente, faz um somzinho pra nós aí, pelo amor de Deus. vai fazer daqui a pouco, viu, Pedro? Faz sim, faz sim. Tô Vai fazer enferrujado. vai Eu tô fazer enferrujado, mas hoje faz. daqui a pouco você faz. Então pessoal, como todos sabem, né, eu também sou professor da universidade, né, aqui no Rio Grande do Norte, Natal, e, e eu sou um cara veemente defensor da música brasileira, né? Não toco chorinho, mas sou fissurado em choro, né? Mas você Capitão tem sabe, disco, hein? Você tem disco que eu sei. eu toco chorinho de enxerido, mas eu sou defensor demais da música brasileira, e eu queria queria fazer a pergunta a vocês, em relação a como vocês veem, né? Em relação à aceitação do choro para o ensino do trombone, sobretudo nas universidades, na academia. Como é que vocês veem isso aí? Como é que vocês podem falar um pouco disso aí? Pode ficar à vontade, quem quiser responder. Quem começa? Quem começa? Fica à vontade, fica à vontade. Eu, eu vou falar. Eu ainda não vi, né? Eu estudei na Paraíba e aqui a nossa universidade, aqui em Maceió, em Alagoas, só tem licenciatura. Aí tem bacharelado em alguns instrumentos, clarinete, saxofone, piano, mas trombone não tem. Então, eu nunca, mas eu passei 13 anos lá tocando na orquestrinha que tem na universidade, uma orquestra de câmara, um embrião. Aí, nesse período, nunca ninguém falou. Até tinha uns encontros, sexta-feira, a gente ia tocar alguma coisa, mas o pessoal pensava mais em jazz do que em choro, na verdade. Eu não conheço nenhum movimento assim. Eu sei que já tem, né? Com certeza o Marcos Flávio, o professor Marcos Flávio tá movimentando isso em Minas. Mas aqui para o norte, no norte nordeste, ainda não conheço nenhum trabalho assim, não tem nada que se identifique. Agora, que eu acho que é necessário, até porque o choro faz parte das nossas raízes, né? Então, o músico brasileiro não saber tocar um choro, não saber tocar choro, então eu acho isso realmente as universidades têm que correr atrás disso o mais breve possível. Nós tivemos agora na quarentena, eu tive a oportunidade, acho que 2 vezes, participar como ouvinte aí, mas pouca gente se manifestou para tocar. Não sei se porque tem vergonha
o Porque não gosta. não sei, não sei. Não, você não pode gostar daquilo que não conhece, não é? Aham, verdade, verdade. Então, é necessário que seja isso provocado, né? Com uma certa insistência, porque é uma música realmente maravilhosa, bonita, bonita. E difícil de fazer, né, capitão? Vale a pena falar, né? Vale a Vale a pena pena, falar. vale É a pena difícil. falar e Não é, praticar. e praticar. Não é fácil o Isso, choro, tocar o isso, choro, né? isso. Não é fácil, não é fácil. Tocar de qualquer jeito é. Agora, tocar com as suas diferentes formas, porque cada um tem a sua maneira, é a sua personalidade. Uhum. Com certeza a gente já ouviu A, B, C, como foi falado aí, nós temos as nossas referências, mas nunca somos iguais a essa referência, Uhum. né? Cada um Bacana. escolhe o seu caminho, em um determinado ponto, você direciona para o caminho que realmente acha Uhum. que é mais conveniente para você. Bacana. Essa é a minha participação aí. Então, a Laércio e Everson, vocês como estão mais em universidade, estão mais assim, ligados direto à universidade, vocês, além do que eu perguntei, vocês veem assim, alguma resistência em relação à música popular, o chorinho especificamente, dentro da universidade de vocês? Bom, então, o curso lá da UFMT, como eu estou na orquestra, o bacharelado lá ainda é muito recente, então, assim, é muito voltado, são poucos instrumentos que tem bacharelado e licenciatura. Então, música popular em Cuiabá, ainda não, né, na escola lá, não acontece tão forte, né? Talvez uma matéria ali, uma matéria aqui, como prática, mas assim não tem nenhuma intenção de entender a linguagem. Sim. Da minha prática da época da UFMG, eu só lembro do Marcão trabalhando para a gente isso. Lá, assim, né, é um curso agora recente de música popular, mas é um curso de música popular, o que eu vejo, que pega uma música popular brasileira da década de 50 para frente, assim, e que está ligada ao jazz, sabe? O samba jazz para frente, aquela coisa ali. A, esse movimento do choro mesmo, como linguagem, Sim. entender realmente o que é uma polca, o que é um shot, o que é o scott, quem são esses músicos do choro, né, de antiga, de conhecer a linguagem mesmo, eu acho, de modo geral, que está muito restrito. Até no nosso ABT também, né, assim, Aham. né, da coisa da linguagem. Quando pega, o que eu sinto é que quando pega fica uma coisa muito caricata, assim, vamos tocar um choro, mas aí toca, aí você tem que tocar rasgado, você tem que tocar não sei o quê. Tem que ser Então, brincadeira, né? Tem que ser brincadeira, né? fica uma coisa brincadeira. Na hora de tocar as outras coisas, não, peraí, agora tem que estudar. Na hora de tocar o choro, É. não, vamos fazer uma farra ali, que dá uma rasgada no trombone, essas coisas. Então, acho que falta mais uma consciência geral, assim. Não sei dizer das outras universidades que está acontecendo. Na UFMG, eu sei que o Marcão puxa o movimento lá, não sei se tem os professores ajudando ele lá nessa linguagem, mas da minha época que eu lembro, era só essa coisa da música brasileira da década de 50 ali, do jazz para frente, sabe? Samba jazz e... Tá, bacana. né? E Everson, o que é que você tem a... Aqui no Rio, Ah, eu estudei na Unirio, né? Então, a Unirio, ela sempre teve muitos professores ligados, né, à música popular, né? Então, você tinha o Roberto Inátali, que vem ser sobrinho do Radamés Inátali, você tem o Josimar Carneiro, que é violonista de 7 cordas, toca em grupo de choro, enfim, tem vários outros, né, professores, o próprio, né, o Nailson Simões, né, que também sempre teve ligado, né, com a coisa do frevo e, enfim, da música popular também. Então, assim, eu sinto que na Unirio sempre teve muito espaço para a música popular, não só choro, mas você tinha de tudo. As práticas de conjuntos, você tinha prática de conjunto de choro, prática de bossa nova, enfim. Exclusivamente no curso de bacharelado de trombone, eu acho que agora o João Luiz ele está abrindo um pouquinho mais. Mas na minha época, eu também, por opção própria, eu não quis fazer nada de música popular, nada de choro, porque eu queria realmente estudar
entrar mais no universo da música erudita mesmo. Então, assim, na universidade eu não quis fazer nada assim, porque eu já fazia fora da universidade, eu já trabalhava com música popular, né? Então, eu não senti necessidade de conhecer mais o outro lado, né? Sim. Mas eu acho que aqui a gente tem mais opções, sim. Na UFRJ, por exemplo, a gente tem uma roda de choro lá que acontece todas as sextas-feiras, né, ao meio-dia. Então, fica no saguão da escola, aberta para todo mundo que quiser passar. O aluno que está passando por ali, quiser desmontar o instrumento e tocar, a roda acontece de meio-dia até as 2 da tarde. Na UFRJ você tem professores também ligados à música popular, o Marcelo Gonçalves, né, violonista 7 cordas, o primeiro bacharelado em cavaquinho, né, com Henrique Cases, né, que é um grande historiador do choro também. Então, eu agora lá como professor substituto estou colocando a rapaziada para tocar um pouco de choro também, né? Então nos recitais de final de período tem que tocar um choro, tem que preparar alguma coisa, né, para apresentar na prova. Então, assim, eu acho que a gente está num caminho. Se você olhar para 10 anos atrás, eu acho que era muito diferente de hoje. E eu acredito que daqui 10 e 20 anos vai ser muito diferente do ponto que estamos hoje, né? Eu acho que a tendência é ter mais essa interação, né? Porque eu sinto que a gente, hoje em dia, o trombonista ele não pode ser especificamente só bom em uma coisa. Ele tem que conhecer um pouquinho de tudo para ele poder trabalhar, entendeu? Ele tem que, além de ser trombonista, ele tem que ser seu próprio produtor, né? Porque ele tem que saber fazer um projeto para um edital, né? Porque nem todo mundo consegue ter um emprego de orquestra, ou às vezes passa da idade, não consegue ser militar, enfim. O cara tem que cair na vida e tem que saber fazer um projeto, tem que saber vender seu peixe, sabe? Uhum. Então, a gente tem que ter 1000 facetas, né? A gente tem que estar preparado para tudo. Os Então, meninos diga. falaram aí, eu acho que eu posso contribuir um pouco. Sim, Marcão. Na realidade, é como o Everson falou, né? As coisas estão evoluindo, estão se modificando. Eu acho que principalmente, não sei se vocês concordam comigo, por causa da internet mesmo, essa democratização que a internet trouxe para que a gente possa ter acesso. Hoje você digita esse disco mesmo que o Lalá citou, que é um disco antológico, né, do maestro Nelson interpretando Candinho. Você digita isso no YouTube, você tem tudo lá para você ouvir. E é óbvio que na nossa época a gente nem sonhava em ouvir isso, não tinha acesso a essas gravações. Hoje a informação está aí. E eu percebo que havia um abismo. O Capitão Tarcísio pode até ajudar a gente aí. Antigamente existia um abismo muito grande entre, por exemplo, os trombonistas, né? Os músicos que eram músicos eruditos, tinha os músicos que eram os trombonistas que eram chorões, tinha os trombonistas que eram jazzistas. Então, assim, hoje, com essa democratização do conhecimento, o que eu percebo é que esses abismos estão terminando, eles estão ficando menores e o pessoal está começando, além de transitar mais entre os gêneros, eles estão tendo mais conhecimento para tocar, porque como o Lalá falou, né, não transformar o choro numa coisa caricata, que quando você vai tocar, você vai brincar. O choro ele tem que ser levado a sério, como o concerto de Fernando Davi, o Grandal, não tem assim como o jazz. Né? Você tem que tocar com seriedade, as notas corretas, etc. Mas o que eu estou percebendo, assim, academicamente falando, como o Gilvando perguntou? Estão tendo hoje vários movimentos pelo Brasil, vários. Além desse citado pelo Everson, que a gente já tem professor de bandolim, de cavaquinho na Unirio, se eu não me engano é o Aragão, né, Everson? Pedro Aragão é bandolim. Pedro Aragão tem, mas tem ele dá aula de prática de conjunta. Sim. Tem um grande cavaquinista que é o professor e pesquisador da música, o professor Henrique Cases também. O Alaécio citou, por exemplo, do curso de música popular aqui na UFMG, que ele é recente, né? Mas eu dou a minha disciplina de práticas interpretativas do choro desde 2004. Então, assim, já tem um tempo, que bem antes de se implementar o curso de música popular lá. A gente tem o Bruno Caminhas, que está trabalhando também com o ensino do choro, está aqui com a gente. A gente também tem na UFPB, inclusive eu participei lá na UFPB acho que foi o 4º seminário, o 3º seminário de choro. Então, assim, a academia já se deu conta da importância do choro, mas é uma coisa lenta, é uma coisa que a gente está conquistando. Agora, uma coisa todos não tem como negar. O choro é a raiz da música brasileira.
é a nossa música instrumental. Como que você é um instrumentista e não tocar a sua música? Eu não estou falando que vocês têm que ser especialistas, não. Uhum. Mas conhecer quem foi Pixinguinha, quem é Zé da Velha, quem foi Raul de Barros, quem foi Altamiro. Isso é o mínimo assim, de valorização da nossa primeira música, que é o choro. E eu percebo que isso já está sendo realidade, por causa, claro, dessa democratização do conhecimento, mas inclusive por grandes nomes do choro hoje terem passado pela universidade. Então você percebe assim, uma geração que está vindo da universidade, e isso está só aumentando o número de pessoas. Né? Só a título de exemplo aqui, o Hamilton de Holanda, que talvez hoje seja um dos maiores instrumentistas do Brasil, ele é formado em composição pelo UNB. Então, assim, a gente percebe que as pessoas já estão começando a fazer esse caminho inverso, né, de passar pela academia também. Então, realmente, eu acho que tem essa necessidade e a gente está batalhando por isso. Várias pessoas no Brasil estão trabalhando por isso. A gente tem na Paraíba, a gente tem institutos técnicos federais espalhados pelo Brasil, tem muita gente trabalhando com choro. Belo Jardim tem trabalho relacionado à música popular. Agora é um caminho lento, né? Gilvando, a gente tem umas perguntas aqui. Eu posso começar? Deixa eu só completar a sua fala aí, Marcão. Completar meu raciocínio aqui. Por exemplo, como eu estava falando da questão da academia, né, da resistência, não só de alguns alunos, mas de professores também. Por exemplo, a gente implantou há 2 anos na UFRN o curso popular também, como o Alex falou, curso popular. Não é uma coisa específica, né? Você trabalhar o chorinho, né? Assim, mas já é uma abertura. E, por exemplo, eu junto com o Fernando Dedes, acho que a maioria conhece, o Fernando Dedes é bombardino, né? O fone. A gente criou na escola de música, toda quinta-feira, uma roda de choro, né? E aí a gente incentiva os alunos a participar dessa roda de choro, trazendo seus instrumentos, tocando à vontade, trazendo as músicas que eles querem fazer também, e dando essa instigada na questão de eles terem esse conhecimento que vocês acabaram de falar. E você, Marcão, muito bem falou aí. Entendeu? Então, a coisa que vem realmente está crescendo nas universidades. Eu espero que com mais um pouquinho de tempo a gente consiga fixar isso aí, né? Com os alunos. Bacana. Pode fazer essa pergunta agora, Paulo. A gente tem uns comentários aqui, ó. Tem um comentário aqui para o Lalá, que é do Leandro Guimarães, né? Falou que o Lalá falou do Sampaio, que ele queria ter conhecido muito, né, o Sampaio, né, mas que ele parou por motivos particulares. Aqui tem, por exemplo, o Alexandre Ferreira falando que na UFPB tem o Eduardo, né, que é professor de cavaquinho, que era de Cuiabá, né, que tem sim curso, né, de choro lá na UFPB. A gente tem aqui o Rui Victor falando que tem a licenciatura de Belo Jardim. Tem também curso popular, onde ele aprendeu muito do universo. Tem aqui o Carlos Magno perguntando: professores, o que mais caracteriza o choro e quais as principais variações? Eu acho que vocês já falaram um pouco disso, né? Do machixe, da polca, mas fala um pouco mais aí, um de vocês, sobre isso. O que mais caracteriza o choro e quais as principais variações? Ô, Marcos, só um segundinho. Antes do pessoal responder, por favor, eu vou ter que sair daqui a pouco, eu tenho um festival para ensaiar aqui no festival, e aí você pode continuar por mim, conduzindo aí a roda de choro, tá bom, Marcos? Tranquilo. Eu agradeço já de coração a vocês aí pela participação, a ABT mais uma vez de parabéns, e é isso aí, vamos lá, trombonistas, e a gente vai botar isso para pegar fogo. Mas estou por aqui, eu estou ouvindo, tá? Enquanto eu estiver por aqui, a gente está escutando aí vocês, tá bom? Marcão, fica para tu aí. É com vocês. Ué. Bom, quanto a isso a pergunta foi como, Marcão? Ele perguntou aqui: o que mais caracteriza o choro
E quais as principais variações? Uhum. Bom, dentro do choro a gente chama de choro, né? Assim, vou dar o meu entendimento, né? Os colegas podem corrigir. Mas dentro do choro tem vários, o universo do choro tem vários subgêneros ali, né? Shot, polca, machixe, a valsa brasileira, tango, polca, aí tem variações dentro da polca. Habaneira. Rabaneira. Mas o que caracteriza isso, assim, a gente como instrumentista né, e ali tocando o tema, eu acho que a gente tem que ir muito acompanhado e acompanhando o cavaquinho e o pandeiro, principalmente, assim, num regional, por exemplo. Eles que dão essa levada rítmica e essa característica do que é cada gênero. A nossa inflexão quanto fraseado e, né, o fraseado melódico e acentuações, pelo menos quando eu estou tocando, eu escuto muito o pandeiro e o cavaquinho, principalmente, e quando estou no contraponto, tentando ir ali cobrindo a melodia e os sete cordas também que já está fazendo, né? Então, para não bater com ele. Então, assim, eu acho que a principal percepção, assim, para sentir essas diferenças é se ligar no cavaquinho e pandeiro, que eles vão estar muito juntos tocando, principalmente tocando muito em Ana Cruz, sempre tocando e jogando um ritmo para frente, né? Assim, não correndo, mas dando sentido de movimento. E o violão. E a gente, como instrumentista, a gente só complementa essa cama que já tá feita, assim, sabe? Então, assim, é muito fácil de perceber as diferenças de ritmos dentro desses gêneros a partir da base, né? A base, isso falando de um regional simples, de cavaquinho, pandeiro e violão, né? Claro que tem outras variações, mas os colegas podem complementar. Eu acho que você falou bem, ô Lala. Eu acho que a base, né, violão, cavaquinho, pandeiro, que vão ditar, né, a questão da articulação que a gente vai fazer, né, do tipo de acentuação que a gente vai fazer, do tipo de corte que a gente vai fazer, né, porque é muito diferente né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem contrastante, assim, um machixe e uma polca. São completamente diferentes, né, em relação à levada. Se você toca das duas maneiras iguais, assim, eu estou falando de articulação, né, e o fraseado, uma coisa não vai encaixar na outra, entendeu? Então você tem um tipo de fraseado para você fazer em cada um tipo de corte, né? Geralmente a polca, quando é aquela polca mais antiga, né, que é aquela mais puladinha, geralmente é tudo um pouco mais sequinho, né? E o machixe, né? O machixe você tem, né, aquela síncope, né, de colcheia, semicolcheia, colcheia e semicolcheia de novo. Geralmente a colcheia do meio a gente faz ela mais seca um pouco, não faz tão longa. Enfim, são coisas que a gente vai ouvir muito. Mas eu acho que assim o mais importante para você pegar a linguagem, a gente não é diferente por exemplo, do jazz, né? Que você tem milhões de livros falando de como fazer as coisas, entendeu? Você tem milhões de gravações, né, de playbacks para você tocar junto. No choro a gente não tem isso. Então a gente tem que meio que aprender na prática. Então, assim, o meu conselho, assim, para quem está querendo tocar choro, enfim, conhecer mais da linguagem, é ouvir muito. Então você ouvir e sempre as melhores referências possíveis, né? Quem são as melhores referências? É o Pixinguinha, é o Jacó do Bandolim, é o Valdir Azevedo, enfim, são esses grandes instrumentistas. Se você pegar uma galera mais jovem, né, você tem o Hamilton, aí você tem o Proveta, você tem o Silvério, enfim, né, o Marcos Flávio está aqui, nossa grande referência, nossa estrela guia, não é estrela d'alva, é estrela guia, né? Então, assim, você ouvir as boas referências que você vai entender melhor essa coisa da articulação, né? Da hora de você fazer o glissando, né? Porque às vezes a pessoa acha, é toda hora, né? Eu vou botar um glissando no choro, vou botar uma puxada. Não, não é assim. Você tem um momento para fazer aquilo ali, né? Senão aquela coisa que acho que foi o Lala que falou, né? Eu não sei se o Marcos Flávio, se alguém falou, que fica caricato, né? Fica fora de estilo, na verdade, né? Então, acho que você falou bem essa coisa, de você estar prestando sempre atenção no que está acontecendo na base, com relação à levada rítmica, né?
Isso aí vai conduzir o fraseado totalmente, assim. Seu microfone, professor. Obrigado. Foi muito bem explanado aí. Então, a base é fundamental, né? Aí, falando só na diversidade, tem o samba choro também, né? Que nem é uma coisa nem a outra, que também tem um outro sotaque, né? Uma outra forma bem próxima, né? De linguagem. E o caminho, na verdade, é ouvir. É ouvir. Eu gosto muito de ouvir os trompetistas hoje. Eu acho a linguagem do trompetista muito próximo do trombone. A forma que eu gosto de tocar o choro. Então, eu me aproximo. Claro que a ligadura espontânea do trompete é diferente da nossa, que nós temos que usar muito a ligadura artificial. Mas eu gosto de me aproximar, tocando leve, o mais leve que eu possa, para me aproximar do trompete. Eu ouço muito trompetista tocando choro. Então, mas foi bem explicado aí. Pegando Tem só uma um pergunta. gancho. Desculpa, Fala, Marcão. fala lá. Pode falar. Professor falando aí, que ele falou trompetista, esse eu não poderia deixar de falar, não, que também é muita referência, eu escuto muito, é o Jericó, que foi da Mantiqueira, assim, que eu acho que é um improvisador fantástico, assim, com a linguagem muito brasileira. Ali é uma linguagem brasileira que não tem mais, assim, de variações em cima do tema, né? Era só esse complemento mesmo, não queria deixar de... Tem uma pergunta aqui, atualmente, né? Quem é o maior, ou quem são os maiores representantes, as referências do choro hoje? Atualmente. Se eu for falar assim, tá, já falou do Hamilton, né? A gente falou do Proveta, a gente tem o Maurício Carrilho, né? Que é provavelmente o maior compositor de choro em relação a número, porque o Maurício ele faz um desafio a si próprio, que ele faz um anuário do choro a cada 4 anos, é igual a Copa do Mundo. Então ele já está no quarto anuário dele, ou seja, ele já tem quase 3.000 músicas aí, sabe? Então, você tem o Maurício, você tem o pessoal, todos os professores da escola portátil, né? Aquela galera toda, né? Da Luciana Rabelo, Celcinho Silva. Você tem, né, falou do Silvério. Tem um monte de gente, muita gente em São Paulo também tocando muito bem choro. Em todo lugar do Brasil, na verdade, né? Se for para o Sul também, tem uma galera muito boa lá. Eu gosto muito do Lalá tocando choro também. Lalá também é uma super referência. Para quem não. Aproveitando esse gancho. Eu conheci o Lalá aqui no Rio por um acaso, né, Lalá? Na época eu estava me mudando para o Rio, ficava num albergue aqui em Botafogo, num bairro aqui do Rio. E por um acaso eu conheci o Lalá pela internet, né? A gente já tinha trocado mensagem Orkut, essas coisas, né? E aí, um dia eu estava no albergue, saindo do albergue, chega um ônibus com uma tropa lá. Da lá depois pode falar de onde que era a tropa. Aí eu estava com trombone, aquela caixa do trombone viril, né? Aquela caixa marrom grandona. Aí o Lalá fala, porra, você toca trombone? Eu falei, toca. Qual é o seu nome? Everson. Porra, cara, eu te conheço, não sei o que, a gente se fala ali e tal. Aí eu falei, pô, seu Lalá, putz. Foi uma coincidência, né, Lalá? Foi engraçado essa história aí. Aproveitando esse gancho aí, Lalá, tem aqui o Leandro, está pedindo para que você fale da maneira suave de tocar trombone no choro, ao contrário da maneira rasgada que você comentou. Uhum. Então, Marcão, o que eu penso sobre isso do trombone é tocar o mais leve possível e nada diferente do que foi a aula do professor mais cedo hoje, daquela flexibilidade, tudo que ele falou ali de conexão de notas e exatamente aquilo ali. O que a gente estuda aí na universidade, quando eu toco, eu não mudo nada. Assim, o que mudo é só a inflexão melódica, dependendo do que vai tocar, né? Do gênero que vai tocar.
Mas quando eu toco, eu não penso assim, vou tocar agora a música popular, não. É só essa base que eu aprendi na universidade mesmo, assim, de muita flexibilidade. Assim, meu estudo, o que eu estudo assim, diariamente é flexibilidade, muita, muita. E no caso do trombone, usando, se possível, os recursos, né, que já dá para fazer umas conexões de notas mais fáceis. Então, essa coisa, eu gosto muito dos franceses tocando, Jacques Mouget, essa turma, assim, eu escuto muito eles tocando também, então é um pouco de referência para mim, eles, assim, esse jeito leve de tocar, mas tudo baseado no que a gente estuda mesmo, todos os estudos que a gente faz nos festivais, né? Esse do professor hoje de manhã mesmo foi o que a gente estuda e que é a base mesmo, assim, que eu acho para tocar. E o que me fez tocar isso também desse jeito foi porque eu participei do Corta Jaca, né? E essa formação, Corta Jaca foi um grupo daqui de Minas, que a formação era flauta, clarineta, fagote, violão, cavaquinho e percussão. Eu entrei no lugar do fagote. Então, para acompanhar esse pessoal, tinha que tocar leve, porque senão cobria a flauta e a clarineta, né? Então, assim, a forma que o Marcelo, o arranjador, escrevia também, ele escrevia diretamente os contrapontos de forma que não cobrisse, ele é muito bom orquestrador. Então, o jeito de tocar também foi muito por causa desse grupo. Eu participei desse grupo mais de 10 anos, né? Então, assim, colaborou para que eu escutasse mais, e aí eu teria que tocar mais leve, né? Então, eu escuto muito os instrumentos e toco levinho para poder soar isso. Tem uma pergunta aqui direcionada para o Everson, é do João Evangelista. Everson, como está a questão da pedagogia do choro por aqui atualmente? A questão estilístico-interpretativa. Existe uma sistematização desse ensino? Escolas, né? Você tem aqui no Rio, você tem a Escola Portátil de Música, né? Que vai trabalhar muito essa questão do estilo, né? O tipo de fraseado, aquilo que a gente estava falando na pergunta anterior, né? De você diferenciar a maneira que você toca um shots, de uma polca, de um machixe, de um choro sambado, de um choro mais amachichado, enfim. Você tem em Brasília, você tem a escola também lá, Rafael Rabelo, né? Estou falando as duas maiores referências assim de primeiras assim de escola de choro. Propriamente na universidade, não sei se ele está perguntando sobre isso. Eu, assim, como eu estou lá agora com os alunos, se eu não tiver com o professor, estou na orquestra, eu sempre procuro falar sobre isso, assim, sobre a questão da forma que você vai fazer as coisas, né? Como você vai articular, enfim. Eu acho que também uma coisa que eu falei anteriormente também, hoje em dia, eu acho que os professores também estão mais ativos em procurar saber mais também. Eu acho que talvez num tempo atrás isso não era uma coisa tão relevante. Acho que hoje em dia, com a coisa do músico ter que tocar de tudo, eu acho que os professores também correram atrás um pouco de se credenciar, né, assim, entre aspas, nessa questão da música brasileira também, de saber tocar também para poder ensinar, né? Porque também como é que você vai ensinar um negócio também que você não pratica? Então, assim, eu acho que é um crescimento de todo mundo. Então, eu acho que assim, você tem as escolas de choro que estão criando material, né? A Casa do Choro, por exemplo, é um lugar que tem muito material de apostila, de estudos. Você está saindo agora, né? Agora não, estou falando de 10 anos para cá. Os primeiros trabalhos com relação a choro, né? Trabalhos acadêmicos, de mestrados e doutorados, que falam muito sobre choro. Então, acho que agora, nesse momento agora, é mais fácil de você encontrar material pedagógico do que há 10 anos atrás. Eu acredito, falar de novo, né? Daqui 10 anos vai ter muito mais coisa, né? Muito mais gente estudando e se interessando pelo tema, né? Você vê mesmo a gente aqui nesse bate-papo, né? Em encontros anteriores, eu não lembro de ter uma coisa específica de choro, né? Eu acho que no último até teve, eu fui convidado, mas eu não pude ir, mas em outros anteriores não estão. Então é um espaço que está sendo conquistado, é um lugar que a gente vai debater. É uma pena a gente não estar podendo estar ao vivo para a gente poder tocar, né? E poder mostrar alguma coisa a mais, assim, né? Principalmente no show à noite, né? Principalmente que tem que saber tomar uma cervejinha na hora do choro também, né? Isso aí é importante. Sem isso não tem roda de choro. Isso é o principal
o principal pré-requisito para tocar choro. Pois é, aqui, ó, tem uma questão até falando sobre isso. Eu vou direcionar aqui para o nosso general Tarcísio aqui, mas aí vocês fiquem também à vontade para comentar. Ele pergunta aqui, senhor Tarcísio, como aprender a linguagem, a fazer o molho do choro, quando você não tem a oportunidade de participar de uma roda de choro? Este ano foi difícil nesse sentido. Então, como aprender a linguagem sem poder participar das rodas? Aí é complicado, não é? Porque você tem que testar, tem que estudar e tem que tirar a prova, né? E essa prova só pode ser tirada realmente na roda de choro. Mas ouvindo, praticando, conversando com alguém que toca choro, né? Esses dias na quarentena eu até falei para alguns que tocaram, tiveram coragem de tocar, ou sei lá, vontade, não sei, se quisessem gravar algum choro que tocava para eu ouvir, e eu comentava depois. Eu não sou muito ligado, sabe, a minha geração não é muito de internet, de WhatsApp, mas eu estou sempre olhando, já estou aprendendo aqui, estou na escola aqui com o Rony, aí ele está sempre me orientando, quando eu tenho dúvida eu ligo para ele, e aí ele me orienta como eu faço, como fazer, né? E porque eu acho que tem que haver uma crítica, uma crítica. A gente estuda, mas sem o acompanhamento de um professor ou de alguém que conheça aquele assunto, fica mais difícil. E, principalmente, se não for a roda de choro, porque aí os próprios colegas, dependendo do ambiente que você está, por exemplo, aqui nós temos alguns ambientes sadios de brincar, de tocar chorinho, a gente chama de brincadeira. Nós vamos nos encontrar, vários amigos, no bar X, foi falado aí da cervejinha, tomar uma cervejinha, bater um papo e tal. Então, existe a crítica. Depois, a gente comenta, e aí, como é que foi? Como é que estou? Tá bem, tá bem. Ah, cara, para mim que já estou mais velho, cara, você não perde a ginga, não sei o quê. Então, isso é necessário para o músico. A crítica é necessária. É claro, a crítica construtiva. Não é aquela para depois sair falando, o cara disse que é bom e não toca nada, tocou só besteira, errou tudo, desafinou e não sei o quê. E todos nós sabemos que é muito difícil na performance não acontecer essas coisas. Um deslize, desconcentrou, escapou-lhe uma coisa, desafina uma nota e tal. Então, vai sempre acontecer isso, normalmente. Então, eu acho assim que a prática é necessária. É necessária. Agora, sem ouvir, sem um professor lhe dizer, olha, eu gosto assim. Agora, compara, vê como é que você acha melhor. É dessa forma que eu estou fazendo ou é da forma que você fez? Então, eu acho essa particularidade assim. Quanto o Everson falou sobre as puxadas, que tem que ter muito cuidado com isso, a repetição consecutiva. Então, isso fica. Então, eu acho que o glissando, ou puxando ou descendo, quer dizer, ascendente ou descendente, eu acho que tem que ser como surpresa. O cara não está esperando, você dá aquele molhinho, aquele gingado. Então, é aquilo que é bonito, não o repetitivo. Se torna chato. Já foi falado uma palavra aí que eu não estava no meu dicionário. Eu vou tentar acrescentar. Mas eu acho assim, né? Eu acho assim. É bom ser ouvido e criticado. Claro, criticado de forma para ajudar. Isso aí. Quer comentar algo, Laércio, Everson, sobre
Como aprender sem ir na roda de choro? Ué, Marcão, eu acho que é isso mesmo aí, assim, pegar umas boas gravações, escutar e principalmente prestar atenção, né, nesse tempo que não dá para ir em roda, prestar atenção principalmente na base, assim, né? E depois partir para a melodia, assim, prestar atenção primeiro o que a base está fazendo e depois a melodia e depois pegar essa música e tentar tocar com as inflexões que a base está fazendo, né? Assim, mas eu acho que escutar mesmo, assim. Oh, não sei se vocês conhecem o Fernando César, violonista de 7 cordas. Ele está fazendo ele tem uma... Como é que chama? Quando você bota no YouTube? Playlist. Ele tem uma playlist no YouTube muito legal, que ele está fazendo as bases do choro, né? Só com violão de 7 cordas. Mas isso é muito legal, já deve ter uns 50 choros lá nessa playlist dele. Então, assim, nesse momento que a gente está de pandemia, que a gente não consegue ir numa roda, não consegue tocar com os amigos, isso ajuda muito. Eu mesmo, volta e meia, eu vou lá na playlist dele, pego uns choros lá e começo a tocar. Então, assim, fica a dica, só para deixar essa dica para a galera. É Fernando César, procura no YouTube, e aí você procura a playlist lá de choros lá que ele está fazendo. Ele bota a contagem, 3, 4, aí faz a base, e você toca junto lá com ele. Acho que é bem bacana, vale a pena assim, para o estudo. Assim. Doce de coco, uma base, não foi? É dele? Não, mas que era base completa. Você tá. Bem, tem uma pergunta aqui do Pedro Aristides sobre o uso do termo chorinho. Vocês acham uma maneira depreciativa ou não? Bom, corre isso, né? Assim, depende, Marcão. Eu acho que, assim, para quem tá no... Depende como a coisa é falada, né? Inflexão, assim. Se você tá no meio, você é... Isso é muito falado entre a gente, né? Assim, vamos tocar um chorinho aí, vamos... Agora, eu não sei quando as pessoas usam isso se referenciando de uma forma menor, o choro, né? Isso aí é uma discussão muito... que existe, assim, né? Sempre, né? Se é choro, se é chorinho. Mas eu não me importo, não. E isso é muito regional também, né, Everson? Lá é muito regionalizado, porque, por exemplo, em Minas Gerais, a gente, o inho, né, o diminutivo para nós, ele é sempre visto de uma maneira carinhosa. Tomar um cafezinho, né, fazer um churrasquinho. Já em outras partes, em São Paulo, no Rio, não sei, já o inho, a terminação, o diminutivo, ele é depreciativo, né? Então, quando fala assim, o cara fez um churrasquinho lá, tipo assim, um churrasco que não foi tão bom, entendeu? Né? Teve uma festinha lá. Então, aí quando o cara fala assim, o cara toca chorinho, ou seja, ele está depreciando, né? Mas o Lalá falou bem, isso depende muito de como que é colocado, do contexto. Né? E depende também de quanto você está inserido no ambiente, né? Por exemplo, o Pixinguinha se referia a chorinho. Você tem o depoimento do Miss dele, ele sempre fala o chorinho, né? Os chorinhos daquele tempo, não sei o quê. O Altamiro Carrilho também falava muito de chorinho também. Então, assim, mas eles são referências, né? Agora, você tem uma galera que acha que quando fala chorinho, realmente você está depreciando e tal. Então, eu acho que depende muito de quanto você está inserido ali naquela situação, né? Né? Eu acho que é mais por isso. Você falar realmente depreciando, realmente chorinho pode soar estranho, né? Assim como churrasquinho e festinha. Eu não... Tromboninho. Na minha concepção, é uma forma carinhosa. Eu gosto. Eu vou tocar chorinho. Eu digo em casa. Digo, nega, eu vou encontrar com a turma ali para tocar chorinho. Então, eu acho que é uma forma carinhosa, eu acho. O Altamiro falava disso mesmo. O Altamiro tem uma... Alguém que fez uma pergunta para ele uma vez, eu ouvi ele respondendo, não, mas eu falo assim porque é de forma carinhosa. Né? Vou tocar um chorinho e tal. Não é nada para depreciar, não, sabe? É porque a música é tão gostosa que não pode ser o choro, um chorão, qualquer coisa. Né? Tem que ser com carinho, tratando bem. Bem, a gente tem vários comentários aqui que não são perguntas, né? Mas
eu posso passar por alguns aqui, eu acho interessante. Tem aqui o Ricardo Vasconcelos, licenciatura em música na cidade de Belo Jardim, tem dado muita ênfase à música brasileira, cadeiras de história da música popular brasileira, pernambucana, prática de conjunto voltadas à música popular brasileira. Ele fala aqui que ele pôde conhecer muito sobre a história do choro e que a licenciatura no Instituto Federal de Pernambuco, em Belo Jardim, é um curso que vem inovando muito, né, a questão da música acadêmica brasileira. Tem aqui o professor Alexandre Ferreira dando um depoimento também. Eu considero o choro como uma maneira inteligente de trazer o adolescente jovem para dentro da academia, porque todos recebem o gênero bem. Falo isso porque muita gente critica a qualidade da música que está sendo tocada nas rádios, na mídia e nos bairros. O choro pode recrutar novos apreciadores e alunos de várias idades, da mesma forma que as bandas de música e as bandas marciais. A diferença é que as bandas têm uma conotação de civismo, desfiles. Já as rodas de choro contêm outro apelo. O choro pode trazer os futuros alunos para dentro das escolas de música. Tem também aqui o Leonardo Brasilino. O choro, assim como o jazz e o erudito, possui elementos tão ricos que você precisa de muitas ferramentas técnicas no trombone. Por isso, estudar choro, você amplia não apenas a sensibilidade melódica, mas a questão harmônica também. Muitos sambas onde o trombone aparece, as frases, na maioria das vezes, vêm do estudo do choro, né? Como o Lalá falou. E ele termina aqui, música é música. Isso é bom falar também, Marcão. Foi comentado aí de um professor da Paraíba, na universidade lá do Mato Grosso tinha uma orquestra cuiabana de choro. Não sei se ela pertence mais, mas foi esse professor que fundou. Eles têm um disco muito legal de choro, que passou aí numa dessas leituras aí. Mas ele foi para Paraíba, agora eu não sei se tem continuidade. Eu sei que os músicos estão e apresentam direto, mas não sei se tem ligação com a universidade. Agora, quanto a gente busca, né, nos nossos estudos, o que eu vejo assim, a gente busca uma certa virtuosidade, um jeito de tocar. Isso está tudo no choro, né? Assim, se a gente quer flexibilidade, se a gente quer tocar rápido, se quer ganhar extensão, tá tudo no choro. Você pega um choro do Pixinguinha, para você tocar aquilo ali na linguagem, numa velocidade interessante, é muito difícil, né? Você pegar qualquer choro do Pixinguinha, quer dizer, tem uns mais simples, né? Mas você tocar aquilo no tempo, com articulação, é melhor que um estudo de método, às vezes, assim, né? Assim, se pegar a virtuosidade que a gente procura em outros gêneros, de repente está aí num choro simples que você pega e vai brincando com aquilo. O Hugo Reis está falando aqui que gostaria da gente falar um pouco sobre os trabalhos de pesquisa relacionados ao choro, sobre a questão das influências que o choro sofre de estado para estado. Por exemplo, no Maranhão, ele diz, temos a influência do bumba boi, o lelê. Né? Então, ele quer aqui que a gente fale um pouco sobre os trabalhos de pesquisa. Podia começar com o Everson, né, Everson? Você mesmo fez esse trabalho do Irineu de Almeida, né? Falar um pouco da importância desses resgates, né? Eu estou no final, na fase final aqui do meu mestrado, que é justamente sobre o Irineu de Almeida, né? Sobre o off-clade e o resgate da prática do instrumento, né? Então, isso aí já vai ser um trabalho que está inserido nesse ambiente do choro, né? Você tem trabalhos, por exemplo, o Pedro Aragão, né, que você tinha falado, ele tem o projeto dele de doutorado, deu origem a um livro também que é muito bacana, que é em cima daquele livro do Animal, né, do Alexandre Gonçalves Pinto, que o Lalá falou. Então, o Pedro Aragão ele fez um trabalho de comentários em cima desse livro, desse contexto lá que foi escrito, né? Porque esse livro é muito interessante, eu acho que a galera talvez não conheça, acho que vale a pena. Se você botar no Google aí também, você tem como baixar ele
o livro original, né, do animal, né? Como é que chama? O Choro, Reminiscências de Chorões Chorões Antigos. Antigos. Então, é muito fácil de encontrar para você baixar. Vale a pena você ler esse livro, porque ali nesse livro você vai ver verbetes de mais de 300 músicos, se eu não me engano. De todos os instrumentos, de cavaquinho, flauta, trombone, bombardino, enfim, tudo que você pensar de instrumento. E ali ele vai contando as características de cada um, né? De como cada um era, o que gostava. Enfim, esse livro é um dos primeiros livros, assim, para quem está querendo começar a ler sobre choro, a estudar sobre choro, procurar esse livro. Você tem um trabalho do Marcos Flávio, né, sobre o Zé da Velha, né, sobre o disco Soga Fieira, né, os fraseados do Zé da Velha. Você tem o Sergião também, que fez um trabalho sobre o Zé da Velha de mestrado também. Você tem o Paulo Aragão, que fez o projeto de mestrado e doutorado sobre o Pixinguinha, as orquestrações do Pixinguinha, que é muito legal. Então, assim, tem bastante coisa E outros tantos, né? O Henrique Casas agora lançou o doutorado, defendeu o doutorado dele, que é sobre as levadas de cavaquinho no samba. Eu não sei se é do Estácio, alguma coisa assim. É uma coisa muito legal também, que vale, né? A gente que está estudando a coisa, quer saber mais sobre fraseado, né? O Lalá mesmo está falando de você ouvir o cavaquinho e tal, então aí está uma chance também de você procurar, né, um estudo bacana, esse trabalho do Henrique Casas. Eu acho que ele já estava sendo publicado já também, então vale ficar de olho. Você tem o Marcelo Gonçalves, né, violonista de 7 cordas, que fez um trabalho sobre um doutorado também, defendeu o doutorado sobre os violonistas de 7 cordas, o Dino, o Rafael, e tem mais um, agora eu não lembro. São 4. Ele fez um estudo sobre 4 violonistas. Sei que tem o Dino, o Rafael Rabelo e tem mais 2, que agora eu não lembro. Enfim, tem muita coisa saindo e tem muita coisa para ser pesquisada e ser buscada ainda, né? Principalmente com essa questão da linguagem, que a gente teoriza muito, mas a gente ainda não conseguiu ainda ter uma organização de botar essas coisas no papel, entendeu? É diferente do jazz, por exemplo, que está há tantos anos fazendo isso, que você tem muito material, né, que você pode, né, saber da linguagem do gênero, né? Você tem os abersodes todos, você tem um monte de coisa, você tem a Berklee, que é a escola, né, que vai te preparar para você tocar aquele gênero e tal. A gente ainda não tem muito isso quanto ao choro, mas eu acho que a gente está caminhando e a gente, com esses estudos, com essas coisas que estão saindo de forma acadêmica, né, eu acho que está se criando um material bem bacana assim, para as pessoas pesquisarem. Esse gancho aí que eu ia falar, nesses repositórios de universidade, né, da pós-graduação, tem saído muito artigo e pesquisas acadêmicas, né, sobre choro. Aqui na UFMG mesmo eu vi algumas, né, o Léo fez em cima de choro, o Bernardo, o Pedrinho, né, aqui da UFMG. A Unirio, por ter também esses pesquisadores, sai muito também coisas ligadas ao choro. O Elvis está falando aí desses aberçodes também. Está começando também uma produção, né, desses playback da Choro Music, né? Tem alguns cadernos. O Maurício Carrilho lançou uma série também, que tem até a do irmão do Everson, a Maurício Convida, alguma coisa assim. Chama-se 8Com. 8Com, que chama vários instrumentistas, que o que tem? Tem a partitura, tem ele tocando e com algum solista, e tem a base também para você tocar em cima, né? Então, assim, tá começando a ter uma saída, assim. Essa Choro Music mesmo tem de alguns choros clássicos, conhecidos, assim, que é bom para começar também, né? Tocar uns choros conhecidos para ter mais domínio. Mas eu acho que, assim, no circuito científico universitário, está começando a ter uma produção bem interessante sobre choro. Tem aqui 2 perguntas, eu vou unir numa só aqui. Aqui é do Cleiton França e do Eli Bernardo. O Cleiton pergunta o seguinte para vocês. Vocês acham que é imprescindível estudar um instrumento secundário, harmônico, né? Instrumento harmônico para praticar a harmonia e entender melhor os caminhos para a improvisação no choro dentro da linguagem do gênero?
E complementando aqui com a do Eli, ele já pergunta aqui qual a melhor forma de incrementar no improviso do choro, já que ele é naturalmente um pouco difícil de tocar. Isso é uma questão. A Evas quer começar? Bom, Posso falar se quiser falar? Pode. Não, assim, eu acho que essa questão de tocar um instrumento harmônico é muito relativa. Eu, por exemplo, não toco. Não toco. Mas a harmonia eu tenho todo na minha cabeça. Eu sei os caminhos harmônicos, né? Para onde vão as coisas, enfim. Uma coisa engraçada também, o meu irmão, né, que é o Aquiles, também não toca nenhum instrumento harmônico também é um super improvisador de choro. O Proveta também não toca nenhum instrumento harmônico também. Eu acho que tem uma coisa que assim, vou falar uma loucura aqui, mas eu acho que a coisa da banda de música, de você estar ali com aquelas referências, né, do Bombardino fazendo aqueles contracantos, né, de você ter as trompas, o saxofone fazendo a harmonia, e isso fica na nossa cabeça. Então, quando você ouve a melodia, você automaticamente remete àquela coisa que está lá no seu interior, né? E você consegue entender aquilo tudo que está acontecendo, sem você precisar exatamente tocar um instrumento. Mas eu acho importante. Eu acho que se eu tocasse talvez um piano ou um violão, talvez poderia me dar mais clareza em algumas coisas. Mas, assim, apesar de eu não tocar, eu tenho bastante consciência das coisas, dos caminhos harmônicos, das cadências, né? Principalmente do choro, assim. Vai lá, Lala. Eu acho isso também. Eu ia falar dessas referências que falou, né? Que o Proveta também não toca. Eu estou arranhando um violão aqui, mas muito assim. Preciso ficar olhando para a mão. Eu sei montar os acordes, mas não tem praticidade de mudar, sabe? Assim, e essa coisa do choro que me incomoda muito é porque tem muito caminhos, né? Assim, muito caminhos harmônicos que o baixo caminha ali fazendo. Então, assim, o baixo caminha, a harmonia inverte muito. Às vezes está a terça no baixo, está a quinta, uma sétima. Então, quando toca a harmonia dura ali, isso me incomoda um pouco, né? Apesar de escutar. Então, assim, não conseguir tocar o violão com o caminho harmônico me incomoda, mas eu tenho intenção de um dia tocar um violão, assim. Eu acho que complementa, né? Mas não é pré-requisito para tocar, né? Professor Tarcísio? Exato. Não, é exatamente o que foi falado. Que é bom que saiba tocar. Eu também nunca toquei instrumento. Até o piano que eu estudei na universidade, depois que terminei o curso, nunca mais me sentei num piano. Saí de lá frustrado. Na minha época, fazia peças, tocava peça. Então, aquilo me deixou, eu queria estudar campo harmônico e a professora, não, mas o programa pede, você tem que tocar, que é Bela Bartók, não sei o quê. Aquilo me deixou frustrado. Graças a Deus escapei. Mas, agora, é bom que saiba tocar um instrumento, é claro, é claro. O Zé da Velha, por exemplo, é um exímio violão 7 cordas. Um dia desse eu vi o Marcos Flávio em uma postagem que ele fez aí, um senhor tocou trombone, primeiro choro tocou junto com ele, por sinal gostei demais da linguagem dele, e depois ele passou para o violão lá e ficou brincando o resto da live. Então, mas assim, estritamente necessário, eu também acho que não. Eu nunca toquei nem banjo, nem nada no interior, nada. Eu acho que assim, o necessário é você entender o caminho harmônico, né? Agora, o meio, se vai ser tocando violão, se vai ser ouvindo, aí você tem que achar, né? Mas realmente temos muitos exemplos, como os professores citaram, de pessoas que não tocam, e isso não foi de forma nenhuma empecilho para que eles improvisassem muito bem, né? E entendessem muito bem. Isso. Se você não buscar desenvolver a sua percepção, não adianta tocar violão se você não percebe também lá no violão, né? Então, trabalhe a percepção, que eu acho que é o caminho também está correto.
E só complementando, os caminhos melódicos dos choros, a grande maioria é em cima de arpejos, né, dos acordes. Então, assim, se pegar assim, metade dos choros, sei lá, muitos choros são os arpejos dos acordes, né? Então, assim, dá para ter uma noção a partir disso também, né? Assim, o choro é muito construído em cima dos acordes, de arpejos e por aí vai. Choro e dobrado. Fala, ré, se lá só fala. Saudade minha terra. Temos aqui alguns comentários. Tem o professor Sérgio Rocha aqui falando que desde 2018 o caderno de choros do professor Marcos Flávio foi incorporado nos materiais do curso de trombone na UFSJ. Lá em Belo Jardim também tem um depoimento aqui de um menino também que falou que está até analisando lá, né? É legal falar um pouco porque é um tipo de material, né? A gente falou dessa questão dessa interseção com a parte acadêmica do choro. Então, esse álbum que eu fiz, por incrível que pareça, nós não tínhamos um trabalho revisado, um trabalho, né, de choros escritos na clave de Fá. A maioria dos álbuns que a gente... maioria não, todos os álbuns que a gente tinha editados eram todos na clave de Sol. Acontece que a nossa geração, todos nós aprendemos clave de Sol nas bandas de música, né, antes de aprender clave de Fá. Só que a nova geração já começou na clave de Fá, então eles ficavam assim, pô, não tem material para, né, para tocar o choro. E eu fui percebendo isso, dando cursos, né? E que só tem a partitura na clave de Fá, mas você não toca clave de Sol? Não, não toco na clave de Sol. Então, durante meu doutorado, eu fiz isso como um produto, né? No meu portfólio acadêmico, eu fiz esse álbum todo revisado, já com as oitavas, né? No lugar. Então, tem esses depoimentos aqui. Também tem aqui falando sobre o professor Osmário Júnior também, que escreveu a tese dele sobre o candinho. Ele também tem artigos. Verdade. É importante falar isso, viu, gente? A ABT, a gente tem o The Trombone, The International Trombone Journal, que é a nossa revista científica da ABT. Tem vários artigos a respeito do choro lá. Dentre eles, um artigo do Osmário Júnior sobre o Nelsinho, a importância do Nelsinho, da linguagem, a importância desse disco que ele gravou do Candinho. Eu também escrevi um artigo relacionado aos precursores do trombone no choro, onde eu uso o livro do Animal, que vocês citaram, né, o Alexandre Gonçalves Pinto. Eu li o livro todo, anotei todos os trombonistas que ele cita no livro e falo sobre esses trombonistas. Então, assim, isso está tudo disponível para vocês, né, no site da revista científica da ABT. É só acessar, baixar os PDFs, que está tudo lá. Então, tem muito material, né? Aqui, a gente tem aqui outra pergunta. Voltando a falar de linguagem, qual o posicionamento de vocês em relação a trombonistas internacionais que tocam choro? A exemplo de Achilles Liarmakopoulos. Bom, eu acho esse disco dele sensacional. Sim. Hoje eu escutei alguns assim, eu acho que eu gosto bastante assim. É bom dizer que tá surgindo clubes do choro em diversos lugares do mundo, né? Assim, eu toquei no Clube do Choro de Paris com o Corta Jaca e lá tinha oficina, o Marcos Flávio trabalhava com o Marcelo Chiaretti, com instrumentistas, né? Assim, de diversos instrumentos. Então, assim, tem muita gente fora tocando, né? No Japão tem uma turma muito forte, não só trombone, de instrumentos em geral. Mas eu gosto muito desse disco da Aquiles. Assim. Esse disco é muito bom, muito bom. Ele tecnicamente é impecável, né? Assim, né? O jeito que ele toca, a expressividade que ele tem. Tem um outro trombonista também, gringo também, que lançou um disco chamado Gringo no Choro, chamado Rick Trosen, um americano. É muito bom esse disco também, acho que vale a pena vocês ouvirem. Ele teve no Rio, esse disco tem uns 12 anos, assim, mais ou menos. E ele gravou com uma galera daqui, então vale muito a pena procurar esse disco aí no Spotify, alguma coisa assim, para quem quiser. Chama-se Rick Trosen. O nome do disco é O Gringo no Choro. É muito bom também. É um trombone mais New Orleans, assim, sabe?
E eu acho que pô, tem tudo a ver com choro também, sabe? O sotaque que ele dá, assim. E a improvisação, tem uma coisa de improvisação que é muito legal também, que é muito, muito bacana também, que vem dessa influência, né, New Orleans, assim. E eu acho que deu maior pé esse disco dele, assim. Vale Você a pena. sabe Eu se conheci ele. esse disco do Aquiles, a base é brasileira? Você sabe dizer? Eu acho que rapaz, eu já tive esse encarte na mão. Eu também voei agora aqui. Mas Eu escutei ele acho. umas músicas hoje também, sim. Acho bom pra caramba O aquele disco. violão não. O violão Ah, tá. não. Eu acho que o pandeiro é. Uhum. Eu acho que o pandeiro é, se eu não me engano. Se eu não me engano. Massa. Mas tem harpa também no disco, né? Tem um monte de coisa, né? Uhum. Tem vibrafone, né? Vibrafone tem no É, disco. Tem umas coisas assim bem legais. Vale a pena ouvir esse disco. É muito é. legal. Muito legal. Essa democratização do choro leva, do conhecimento, né? Leva a isso. Você vê aquela Natalie, não sei se vocês já ouviram a Natalie Cohen do clarinete, acho que ela é israelense e Uhum. é uma chorona Cara, assim tem uma fantástica. outra menina trombonista de Nova York também que é casada com um brasileiro, que toca violão. Agora eu esqueci o nome da menina, cara. Ah, eu já Toca vi isso muito, mesmo, né? choro. É uma lourinha, meio Aham. ruiva, talvez. Cara, toca muito choro. Silvério Toca me muito. contou também que foi para o Japão agora ano passado e tinham vários fãs deles lá, né, da dupla, Zé da Vera e Silvério Pontes. Ele que tinha um menino lá, um rapaz que tocava tudo do Zé da Velha, como você falou, Everson. Ele tirou todas as frases e inclusive o Silvério falou que ele já tinha até o jeito dele de tocar assim, mas totalmente dentro do estilo, conhecedor do gênero, talvez até muito mais do que muitos de nós que estamos aqui. Eu acho que, se eu entendi bem a pergunta, ele acho que ele está querendo perguntar assim, se essa questão da legitimidade, né? E essa legitimidade, eu acredito que ela exista se você leva o negócio a sério em qualquer lugar do mundo, né? Não é porque o cara não é brasileiro. Se você estuda a história, se você estuda os principais intérpretes, se você procura tocar dentro do estilo, você ganha verdade no que você faz e essa verdade ela vai para quem está escutando, com certeza. Bem, gente, temos alguns comentários aqui, outras perguntas, mas nós estamos encerrando e eu gostaria de encerrar com música. Teve aqui o Bira, ele pediu para tocar para vocês poderem comentar, dar umas dicas. Eu acho que seria legal a gente, né, tocar um pouco, o Bira tocar aí. Devia ter 1 hora, né? Isso, e vocês poderem comentar. Tá na escuta aí, o Biratã? Acho que ele não está mais. Ele tinha colocado aqui se poderia tocar para os professores, que ele tinha vontade de tocar. Mas beleza, vamos ler mais uma pergunta. Oi? Não, desculpa, o Everson ia apresentar o Off-Clade em algum momento, Marcão. Tem que fazer o som. Antes dele fazer, deixa eu fazer uma pergunta aqui do Flávio. Ele fala o seguinte: eu vejo que a música tocada pelos músicos profissionais normalmente é para um público de músicos. Acho que ele está se referindo à música instrumental, né? E não para a sociedade em sua totalidade. Se pegarmos bairros aleatórios pelo Brasil, muitas pessoas não conhecerão as músicas de suas próprias origens. Então, o que fazer para a sociedade em sua totalidade começar a ver a música de suas origens com uma nova perspectiva e começarem, de fato, estarem inclusas dentro do meio musical? Acho que trazendo isso para o choro, né? Como é que... Não sei. Fala aí, Lala. Uai, Marcão, uma coisa que eu sinto aqui, pelo menos em Minas, que dá uma democratizada nisso, são aqueles projetos do Sesc que vai para cidades do interior e levam grupos de choro, né? Assim, já toquei em bairros também, assim, que eu acho que como iniciativa privada, né, quando faz isso, dá uma democratizada boa, tocando em cidades de interior que assim não iriam regional nunca lá tocar naquela cidade, né? E eu acho que é isso.
aqui em BH, por exemplo, tem muito projeto de lei, né? Então, assim, tem alguns projetos, tocar no Barreiro, tocar em Venda Nova, tocar que distribui bem pela cidade projetos de música instrumental e geralmente as pessoas tocam músicas, né, assim, um pedaço do repertório de músicas conhecidas para poder ter esse acesso ao povo, né? Pelo menos o que eu vejo aqui, do que acontece disso, assim. É o que cai no que o Everson falou, né? Da importância da gente não ser só músicos, mas ser empreendedores também, né? Saber escrever um projeto, porque eu acho que muito dessa democratização da música, levar a música para esses bairros, tem que partir da gente, né? Porque se partir do poder público, então é fazer projeto mesmo, como o Lalá falou, para descentralizar a cultura, ir para cidades vizinhas, ir para os bairros, né? Eu acho que poderia ajudar bastante. Eu acho também aquela coisa, que a questão de música escolas. Eita. Aquela questão da música nas escolas também, de ser uma coisa, tornar-se obrigatória, né? Eu acho que isso aí também ia ser muito importante, não só para o choro, mas para a música, né? Em geral, né? É muito curioso que um dos integrantes do grupo Os Matutos, ele é professor numa escola estadual lá em Cordeiro. É o Lucas, toca cavaquinho. E ele é professor de artes, né? Mas geralmente a galera que é professor de artes trabalha mais com desenho, com pintura, enfim. E no caso dele, ele é músico. Então, ele está levando muita coisa de música para as turmas dele, né? Inclusive, tem alunos dele ganhando festival cantando, sabe? Tem alunos que começaram a compor. Então, assim, isso porque ele é professor de arte, não é nem professor de música. Então, assim, imagina se você democratizasse para todo mundo o ensino da música. Eu acho que só teria todos nós a ganhar, né? Pois é. Então, eu acho assim, somos nós os responsáveis por isso. Aqui em Maceió, nesses dias, com o nosso quarteto, nós fomos a 2 cidades aqui do interior aqui de Alagoas. Fomos a Arapiraca, passamos a manhã conversando com os músicos, tocamos com eles, falamos de aquecimento, essa história que é praxe já das nossas viagens, de todos os músicos. E à noite, nós fomos levados para um bar que toca, assim, ele gosta de música, como ele diz, algo cultural. E nós fomos com o quarteto trombone e um baterista. Um programa popular. E incrível como foi a aceitação do público. A casa estava, não digo totalmente lotada, mas tinha bastante gente, satisfatoriamente. E foi um espetáculo. Espetáculo. No dia seguinte, nós fomos para Palmeira dos Índios, passamos a manhã com os músicos de lá também, trombonistas, trompetistas. Aí era um festival assim de música instrumental. E à noite, nós fizemos o nosso concerto, após um grupo de choro daqui de Maceió, que também tinha ido conosco. E o final a gente fez com todo o grupo, todo mundo, inclusive o grupo de choro participou, os músicos do grupo de choro participaram conosco do encerramento com uma peça. Então, eu acho que essa interação muitas vezes tem que ser buscada por nós. Somos nós que a história dos projetos, né? Nós temos aqui o Rony, que está concluindo a licenciatura dele e está trabalhando nesse particular, né? Tem o Edson, que é muito interessado também, que é um militar aqui do Bombeiro, e a gente está. Eu fico aqui só no suporte, né? Já essa parte aí eu já não tenho muita habilidade, mas eu acho que a gente vai melhorando aos poucos essa parte. Tá? Isso aí, vamos caminhando para o final, gente. Temos aqui mais 6 minutos. O professor Sérgio Rocha, ele deixou aqui o link
da The Brazilian Trombone Association Journal. Está falando aqui que na revista científica da ABT tem vários artigos sobre choro e o trombone no choro, né? Tem o link aí, a galera entra lá e pode baixar para ler os artigos, né? Bem, é isso. Eu queria, então, passar a palavra para vocês, cada um agora fazer suas considerações finais, né? E gostaria de dizer que a gente vai ter um intervalo agora de 4 até 4h30, e 4h30 a gente volta com uma oficina sobre cuidados básicos na manutenção do trombone, onde vai ser falado sobre manutenção preventiva e pequenos reparos. Quem vai dar essa oficina vai ser o luthier do ateliê da Yamaha, em São Paulo, o Luciano Alves, e quem vai ser o mediador é o nosso tesoureiro da BT, o Marinaldo Lourenço. Ele vai estar mediando, porque ele também trabalha com reparos de instrumentos. Então, todos convidados de 4h30 a 5h30. E às 18 horas a gente tem a conferência pedagógica da BT, né, com o professor Jean Márcio, mediador, onde a gente vai estar falando sobre o ensino do trombone online, né? As dificuldades, as plataformas, o que se aprendeu durante essa pandemia toda aí sobre esse ensino, sobre os cursos, onde vai estar falando o professor Carlos Freitas, que talvez tenha dado um pontapé inicial nessa questão do ensino online aqui no Brasil, o professor Alexandre Magno, que é um profundo conhecedor de softwares, de plataformas, vai estar falando também nessa conferência, e o professor Jacques Douglas, representando os professores universitários aí, falando da experiência dele na universidade. Então, todos convidados, agora 4h30 para a oficina de manutenção e 18 horas, o último evento do dia com o ensino do trombone online. Então, vamos lá com o professor Tarcísio, nosso decano, as considerações finais dele, depois o Everson lá aí, para a gente terminar. Bom, apenas agradecer a oportunidade. Voltando a falar, eu fico muito contente de estar sendo lembrado, né? Como decano mesmo que sou, né? Sou o mais, não sei se sou o mais velho trombonista atuando no Brasil atualmente, mas sou o mais velho, com toda certeza, presente aqui nessa tarde. Então, agradecer sinceramente a oportunidade. Foi um privilégio estar com vocês hoje à tarde, tanto com a Laércio e o Everson, os professores que estão, professor Gilvando, professor Marcão, os professores que estão presentes na sala de aula, os alunos, os mais jovens, né? E sempre que a gente possa, estamos à inteira disposição para alguns esclarecimentos, se for necessário. Fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigado. Bem, gostaria de agradecer também a todo mundo da Associação Brasileira de Trombonistas, ao Marcos Flávio pelo convite de estar aqui com vocês falando um pouquinho. Assim, uma dica assim que eu vou deixar para a galera que está a fim de estudar choro, que está a fim de começar nessa empreitada, né, desse universo do choro, é começar pelo básico, começar ouvindo choro, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, assim, o importante é a gente ouvir bastante. Ouvir mais. Ouvir mais. Tem que ouvir mais. Então, assim, é você pegar, não só de trombone, né? Você pegar as referências, né, do choro, né, de todos os instrumentos, e a partir dali você começar a criar uma maneira sua de tocar, né? Porque o choro tem muito isso, né? A sua maneira de tocar, né? Não existe uma regra, né? Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Não, o choro ele tem essa coisa muito livre, muito espontânea, né? Então, eu acho que o importante é isso, é a gente ouvir bastante e ter essas boas referências nos guiando sempre, né, no nosso caminho. E a partir dali você se aprofundar, né, e
conversar com outros músicos, procurar alguma roda de choro na sua cidade, né? Eu acho que isso é muito importante, porque o choro é muito importante você ter a prática, você ter um momento de tocar, né? Eu acho que isso faz muita falta, né? Para a galera que está querendo tocar choro, porque a galera quer tocar choro em casa, no seu quartinho e tal. Mas eu acho que o importante é você ir para a roda de choro, você dar ali a cara a tapa mesmo, errar tudo e voltar na semana seguinte melhorando cada vez mais, sabe? Eu acho que o importante é isso, é você ouvir muito, praticar e procurar a roda de choro que estiver mais próxima da sua casa. Eu acho que esse é o caminho para você tocar choro. Bom, a gente também agradeço. Muito obrigado a todos pelo convite. Muito lisonjeado de participar aqui dessa tarde. Eu também fico com as palavras do Everson aí, né? Escutem boas referências para quem quiser, né, aprender a linguagem, escutem boas referências, outros instrumentistas, né, principalmente Regional do Canhoto, né, com Dino Meira, essa turma toda, e as referências mais atuais, e manda ver. Isso aí. Obrigado a todos pela tarde aí. Bons estudos. Eu queria, então, agradecer a disponibilidade de vocês três de compartilhar um pouco do conhecimento com todos nós. E muito obrigado mesmo por estar emprestando um pouco do tempo de vocês, não só a nós, né, mas na valorização do nosso choro. Eu queria aproveitar aqui, tem uma pessoa muito especial que está aqui com a gente assistindo aqui, porque eu não sei se todos sabem, mas o encontro seria presencial, né, aqui em Belo Horizonte esse ano. Seria em agosto o encontro, e nós sempre homenageamos, né, um trombonista nacional e um trombonista da região, né, como homenageado do ano. E nós teríamos como homenageado regional aqui uma figura do trombone aqui de Minas Gerais, que é o Marcelo Batista, o Marcelão. Oh. E o Marcelão está aí ouvindo aí, Marcelão. Se você quiser abrir o microfone e falar com a galera um pouco aí, mas é só pedir uma salva de palmas virtual aí para quem seria homenageado regional aí aqui de Belo Horizonte. O Marcelão é a grande figura do trombone aqui na região e ele está com a gente assistindo aí. Se quiser falar, Marcelo, pode abrir o microfone aí para dar um oi para a galera. Acho que ele não... ele está batendo as... Não, deixa eu ver aqui. Esse é o Bambam. Ele está aqui com a gente aqui, mas talvez não... Mas porque ele levantou a mãozinha aqui, eu estou achando que ele está com a gente aqui. Se você quiser falar algo, Marcelo, é só você desabilitar o microfone aí que dá para você falar. Mas ficou aí a mensagem, né, de agradecimento. O trombonista que ia ser homenageado nacionalmente é o professor Gessé Sadoc. Então, a gente vai transferir essas homenagens para o próximo encontro, que, se Deus quiser, vai ser presencial. E aí, porque eu acharia injusto a gente fazer uma homenagem para os dois virtualmente e já no próximo encontro mudar para outros dois, né? Então, vamos guardar essas homenagens, mas eles já ficam sabendo que são os homenageados, né? Gente, muito obrigado, então, por todos. Vamos dar um descanso aí de meia hora, ir no banheiro, tomar um café, e a gente volta para a oficina com o Luciano Alves e com o professor Marinaldo. E o off-Cleide, ninguém vai ouvir? O off-Cleide! Vamos lá, Everson, quase que a gente esquece. Vamos terminar com o som ali, pô. Eu estava quietinho aqui. Boa lembrança, professor. Eu nunca ouvi o som desse instrumento. Vamos lá, ué. Só um detalhe, eu estava no dia lá que ele estreou esse off-Cleide. O Lalá no Rio de Janeiro. O Lalá estava lá. Tem que ficar em pé aqui. Deixa eu ver se sai alguma coisa, né? Porque eu tô um tempo sem tocar. Você é igual andar de bicicleta, pô. Mais ou menos. Não, porque cai também, né? Cai dos dois. Cai mais, aqui cai mais do que anda. Deixa eu ver se eu toco um negócio aqui.
Boa, Everson. Arraso, cara, arraso! Arraso, parabéns! Tive que desenferrujar aqui, tá parado aqui, tadinho. Tá até dando teia de aranha nele, coitado. A pandemia não tá saindo de casa. Maravilha. Lindo, gente. Gente, muito obrigado pela presença de todos. A gente encontra, então, daqui meia hora para a oficina sobre pequenos reparos, manutenção do instrumento. Beleza? Grande abraço a todos. Vou deixar a sala aberta aqui. Quem quiser continuar ligado, é só continuar ligado aqui. Beleza? A gente deixa aberto aqui, é só esperar um pouco que a gente volta.